uma enfermeira cuidou de um menino em coma por 3 anos. Quando o menino acordou, ele contou algo terrível para a enfermeira. Lisandro e Séfora eram um casal que, por fora, parecia ter tudo e sucesso, uma bela casa e um filho que amavam profundamente. Mas, por trás das portas fechadas de sua casa, o ar estava carregado de silêncios desconfortáveis e tensões não ditas. Seu filho, Milan, de apenas 8 anos, havia sido diagnosticado com uma rara doença genética que lentamente debilitava seu corpo. Seu estado havia se tornado uma fonte de desespero, tanto para seus pais quanto para os médicos que o tratavam. A empresa farmacêutica que Lisandro e Séfora dirigiam tinha se tornado sua única esperança para encontrar uma cura. Ambos mergulharam no trabalho, obcecados em encontrar uma solução, e quando finalmente acreditaram tê-la, tomaram uma decisão que mudaria suas vidas para sempre. A desesperança se transformou em determinação. Decidiram testar em Milan um tratamento experimental que ainda estava em fase de desenvolvimento. Sabiam que os efeitos colaterais do medicamento eram imprevisíveis, mas estavam cegos pela promessa de uma cura milagrosa. O que não anteciparam foi o custo dessa decisão. Milan, dias após começar o tratamento, caiu em um coma profundo. O hospital, uma estrutura imponente e fria, tornou-se seu segundo lar. Alicia, uma enfermeira de grande coração e dedicação inabalável, foi designada para cuidar de Milan. Desde o primeiro momento, algo no menino a comoveu profundamente. Embora ele estivesse imóvel, sua presença transmitia uma fragilidade que a fez se sentir responsável por seu bem-estar, de alguma maneira além de suas obrigações profissionais. Alicia passava horas ao lado de sua cama, falando em voz baixa, lendo histórias, mantendo a esperança viva no coração de uma criança que, embora não pudesse responder, parecia ouvir. Em casa, a situação deteriorava. Lisandro e Séfora, que costumavam se apoiar mutuamente, começaram a se distanciar. As longas horas de silêncio eram substituídas por discussões cada vez mais frequentes. Lisandro, sempre frio e pragmático, via na situação de Milan uma consequência inevitável de sua luta científica. Séfora, por outro lado, estava consumida pela culpa. A imagem de seu filho imóvel naquela cama de hospital a perseguia noite após noite. Não sei quanto tempo mais posso aguentar, disse Séfora, sentada na borda da cama, sua voz quebrada pela tristeza. Você precisa ser forte, respondeu Lisandro, com o olhar fixo no chão. Isso é temporário. O tratamento vai funcionar. Temporário? É isso que você acha? Nosso filho está em coma há 3 anos. Gritou Séfora, levantando-se abruptamente. Você não vê o que fizemos? Sacrificamos ele pelo seu maldito medicamento. Lisandro levantou a cabeça, com os olhos cheios de uma mistura de raiva contida e negação. Fizemos isso por ele, para salvá-lo. Você não pode desistir agora. Mas Séfora não conseguia esquecer a última vez que olhou para Milan antes de seu corpo colapsar. Naquele momento, ela sabia que algo estava errado. Sabia que o medicamento não estava pronto, mas a pressão de Lisandro, da empresa e a esperança de curar seu filho haviam nublado seu julgamento. Alicia, enquanto isso, observava como os pais de Milan raramente visitavam o hospital. Ela se acostumou à solidão do quarto do hospital, onde apenas os monitores quebravam o silêncio com seu constante bip. Naquela noite, enquanto ajustava as cobertas de Milan, murmurou: sei que você pode me ouvir, Milan. Você está lutando. Só precisa de um pouco mais de tempo. O som da porta abrindo-se bruscamente a assustou. Era Lisandro, com seu rosto endurecido e olhos escuros pelas noites sem dormir. Ele parou no umbral, observando Alicia. Como ele está hoje? Perguntou, embora seu tom fosse mais distante do que preocupado. Sem mudanças, respondeu Alicia com a mesma cortesia de sempre, embora soubesse que não havia preocupação real na pergunta. Lisandro avançou lentamente em direção à cama de Milan, mas não pôde evitar que seu olhar se desviasse para os monitores. Parecia mais preocupado com os números na tela do que com o menino em si. Quanto tempo mais? Perguntou, mais para si mesmo do que para Alicia. Tanto quanto ele precisar. Às vezes,
as crianças lutam de maneiras que não compreendemos, respondeu Alicia, tentando oferecer algum consolo. Mas Lisandro já não estava ouvindo. Sua mente estava em outro lugar, um lugar cheio de estudos, gráficos e fórmulas químicas. A desesperação para salvar seu filho tinha se transformado numa espécie de obsessão científica, uma corrida contra o tempo, onde Milan era o sujeito do experimento. Os médicos dizem que, e começou, mas parou. Sabia que qualquer coisa que dissesse não mudaria a realidade. Seu filho continuava ali, preso em um estado do qual não podia escapar. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. Alicia se tornou a única constante na vida de Milan, enquanto os pais se afundavam em seus próprios tormentos. A relação entre Lisandro e Séfora se desgastava cada vez mais, até que chegou um ponto em que só se viam para discutir. Séfora passou de uma mãe desesperada a uma mulher atormentada, incapaz de escapar da culpa que a asfixiava. Em mais de uma ocasião, Alicia a encontrou no hospital, sentada ao lado de Milan, com os olhos cheios de lágrimas que nunca derramava. Sinto muito, meu amor, e sussurrava Séfora ao filho enquanto acariciava sua mão imóvel. Queria poder voltar atrás e mudar tudo. Mas essas palavras ficavam no ar, flutuando no quarto silencioso sem chegar a nenhum destino. E então, numa noite, tudo mudou. Alicia havia terminado seu turno e estava prestes a sair quando notou algo incomum no monitor de Milan. Sua respiração, normalmente regular e controlada pelas máquinas, tinha se tornado errática. Alarmada, correu até a cama e pegou sua mão. Sentia algo diferente, algo que não havia sentido nesses 3 longos anos. O pequeno corpo de Milan tremia levemente, como se estivesse lutando para voltar de algum lugar muito distante. Os minutos passavam, e justo quando Alicia pensava que deveria chamar um médico, os olhos de Milan se abriram lentamente. No início, pareciam perdidos, como se o menino não soubesse onde estava. Mas logo se focaram em Alicia, e o que viu nesses olhos não era o menino inocente que havia estado cuidando durante tanto tempo. Havia algo mais profundo, mais escuro. Milan tentou falar, mas sua voz era apenas um sussurro. Alicia se inclinou sobre ele, seu coração batendo forte. Eles sabiam o que estavam me fazendo, e sussurrou Milan, com uma voz fraca, mas clara. A Alicia ficou paralisada. Não podia entender como era possível que o menino tivesse ouvido algo em seu estado, mas as palavras que saíram de sua boca não poderiam ter sido inventadas. Ele estava lá, consciente do que havia acontecido. Alicia não conseguiu dormir naquela noite. As palavras de Milan ressoavam em sua mente uma e outra vez, e eles sabiam o que me faziam. Era impossível que uma criança em coma pudesse lembrar do que aconteceu antes de perder a consciência. Seu coração batia forte enquanto tentava dar sentido a tudo. Sentia-se presa em uma teia de segredos que não podia ignorar. Sabia que, como enfermeira, seu dever era relatar a mudança no estado de Milan, mas algo a retinha. Esse algo era o medo do que poderia descobrir se continuasse investigando. No dia seguinte, Alicia chegou ao hospital cedo. Encontrou Milan acordado, mas seu olhar continuava inquietante. Os médicos estavam surpresos com seu despertar repentino, embora não conseguissem explicar o que havia acontecido durante esses 3 anos. Alicia observava em silêncio enquanto os doutores examinavam a criança, fazendo perguntas simples, como seu nome e se sabia onde estava. Milan respondia com uma calma desconcertante, como se sua mente estivesse além da inocência própria de sua idade. Milan, você se lembra de algo do que aconteceu antes de você ficar dormindo? Perguntou o médico com voz suave. Milan assentiu lentamente, mas não disse mais nada. Alicia, parada em um canto da sala, sentiu um nó no estômago. Sabia que a criança sabia mais do que estava dizendo, mas, por quê? Quando os médicos saíram, Alicia se aproximou dele. Milan olhou diretamente, como se tivesse esperado que ficassem sozinhos. Algo naquele olhar a inquietou profundamente. Você é a única que pode me ajudar, disse Milan de repente, quebrando o pesado silêncio na sala. Sua voz, embora suave, carregava uma urgência que fez com que Alicia se sentisse ainda mais desconfortável.
Ela não sabia o que responder. Estou aqui para você, Milan, você sabe disso. Mas, e a que você se refere? Perguntou, tentando soar calma, embora o medo começasse a se instalar em seu peito. Eu ouvi tudo enquanto estava dormindo. Meus pais, e sabiam que eu estava ficando mais doente. Eles me fizeram isso, disse Milan, enquanto apertava os lençóis com suas pequenas mãos. Seus olhos refletiam uma mistura de dor e confusão. Alicia sentiu um frio percorrer seu corpo. Sabia que Milan não podia estar inventando algo assim. Ela havia ouvido seus próprios pais conversarem, discutirem, enquanto ele estava em coma. Como isso era possível? Como ele podia lembrar de tudo isso? Mas não era apenas o que Milan dizia, mas a forma como dizia, com uma certeza que a fazia sentir que tudo estava muito mais errado do que ela imaginava. Naquela tarde, Séfora chegou ao hospital. Seu rosto, antes exausto e triste, se iluminou ao ver seu filho acordado. Correu até ele e o abraçou, mas Milan não correspondeu ao abraço. Alicia observou a cena, vendo como Milan se mantinha rígido, com os olhos abertos, olhando para o teto. Séfora, aparentemente alheia ao comportamento de seu filho, o beijou na testa, aliviada. Você está acordado, meu amor, e graças a Deus, sussurrou Séfora, mas Milan continuava em silêncio. Finalmente, quando Séfora o soltou e se sentou ao lado de sua cama, a criança falou. Por que vocês fizeram isso comigo? Perguntou Milan, sua voz soava calma, mas cada palavra caía como uma bomba na sala. Séfora olhou desconcertada, tentando entender. Forçou um sorriso, mas o desconforto em seu rosto era evidente. Do que você está falando, meu amor? Nós só tentávamos te curar. Queríamos que você melhorasse, disse Séfora, tentando manter a compostura, mas o tom de seu filho a desestabilizou. Me deram algo que me deixou mais doente, e continuou Milan, sem desviar o olhar de sua mãe. Eu ouvi vocês conversando. Ouvi você dizendo que tinha medo, mas o papai disse para fazer o mesmo. As mãos de Séfora tremiam. Seus lábios tentaram formar palavras, mas nada saiu. Alicia permaneceu imóvel no canto da sala, sem saber se deveria intervir. A tensão no ar era palpável. Isso não é, e não é verdade, Milan. Estávamos tentando te salvar, disse Séfora, sua voz quebrada. Mas Milan interrompeu, desta vez levantando um pouco mais a voz. Você sabia. O papai disse. Vocês não queriam que mais ninguém soubesse, mas eu ouvi. Vocês me deram algo que me deixou pior. A sala ficou em silêncio. Séfora, visivelmente abalada, levantou-se da cadeira e começou a caminhar de um lado para o outro. Suas mãos tremiam e sua respiração acelerava. As palavras de seu filho, que deveriam ser impossíveis, estavam a dilacerando por dentro. Alicia não conseguia tirar os olhos de Milan, cujos olhos continuavam frios e distantes. Aquela criança já não era a mesma que havia visto entrar em coma 3 anos antes. Minutos depois, Lisandro chegou ao hospital. Entrou na sala com sua habitual aura de controle, sem imaginar o caos emocional que o aguardava. Milan observou com uma intensidade incomum, enquanto Séfora permanecia em silêncio em um canto, com a cabeça baixa, incapaz de enfrentar o que estava por vir. Como você está, campeão? Perguntou Lisandro, com um tom que tentava soar afetuoso. Mas Milan não respondeu. Ele olhou, e seu silêncio foi mais perturbador do que qualquer palavra. Papai, começou Milan, após alguns segundos tensos, por que você fez isso? Lisandro franziu a testa, sem compreender de imediato. Olhou brevemente para Séfora, buscando algum sinal do que estava acontecendo, mas ela não se atreveu a levantar o olhar. Fazer o quê, filho? Nós estávamos tentando te ajudar, respondeu Lisandro, sua voz agora com um leve tom de irritação. Ele não gostava do rumo que a conversa parecia estar tomando. Milan olhou com uma frieza inesperada para uma criança. E foi naquele momento que soltou as palavras que desencadearam o caos. Eu ouvi vocês.
Você disse que se o medicamento funcionasse comigo, poderia vendê-lo e ganhar milhões. Você disse que não importava se me machucasse, porque era para salvar a empresa. O silêncio que se seguiu foi insuportável. Alicia sentiu um nó na garganta enquanto observava a reação de Lisandro. Por um segundo, seu rosto se desfez. A fachada que ele sempre mantinha de controle e poder se quebrou diante das palavras de seu filho. Séfora levantou-se, tremendo, incapaz de continuar em silêncio. Sabia que o momento havia chegado. Já não podia mais esconder a verdade. Lisandro, e não podemos continuar negando, e disse, com a voz trêmula. Ele sabe o que fizemos. Lisandro deu um passo para trás, como se as palavras de sua esposa o tivessem golpeado fisicamente. Virou-se para ela, com os olhos cheios de fúria. Do que você está falando? Ele não sabe de nada. Ele é apenas uma criança. Gritou, mas Milan não se deixou intimidar. Ele olhava fixamente, como se pudesse ver além de sua fachada. Eu ouvi tudo. Você disse que se o medicamento funcionasse comigo, poderia vendê-lo e ganhar milhões. Você disse que não importava se me machucasse, porque era para salvar a empresa. Lisandro ficou em silêncio, incapaz de encontrar uma resposta que não soasse vazia. O que ele havia mantido oculto por anos estava vindo à tona da maneira mais dolorosa e inesperada. A verdade que ele tentava justificar em sua mente agora o confrontava na forma de seu filho. Eu só queria te salvar, e murmurou, mas nem Milan nem Séfora acreditaram nele. Alicia percebeu naquele momento que estava testemunhando algo muito maior do que jamais teria imaginado. O peso dos segredos, da culpa e das traições familiares havia se acumulado por anos e agora, finalmente, tudo estava explodindo diante de seus olhos. Enquanto observava a família desmoronar, soube que seu papel nessa história ainda não havia terminado. O ar dentro da sala se sentia denso, carregado de tensão e silêncio. Após as revelações de Milan, a verdade havia caído como uma pesada laje sobre todos. A imagem de Lisandro, o pai protetor e empresário de sucesso, havia se quebrado em 1000 pedaços diante dos olhos de sua família. Milan, que até pouco tempo era apenas uma criança indefesa em coma, agora se tornava o catalisador de uma tempestade que ameaçava destruir tudo. Alicia observava do canto, tentando processar o que acabará de ouvir. A criança havia lembrado, desde seu estado comatoso, conversas que nunca deveria ter ouvido. Como isso era possível? Mais inquietante ainda, Milan parecia ter uma compreensão profunda do que aquelas palavras significavam. As acusações que lançou a seu pai não eram as de uma criança confusa, mas as de alguém que havia vivido um pesadelo consciente. Lisandro, por sua vez, não podia suportar mais a pressão. Levantou-se bruscamente da cadeira ao lado da cama de Milan, seu rosto endurecido, mas seus olhos revelavam uma mistura de medo e desespero. Milan, você não entende, e tudo isso fizemos por você. Queríamos que você ficasse bem. Não podíamos deixar você morrer. Sua voz soava furiosa, mas por trás dessa ira se escondia algo mais sombrio. A culpa começava a arranhar a superfície de sua frieza. Milan olhou sem piscar. A criança, tão fisicamente frágil após anos de coma, mostrava uma fortaleza emocional que nenhum dos presentes esperava. Eu ouvi tudo, papai. Você disse que se eu morresse, e mesmo assim você poderia salvar a empresa com o que aprendeu de mim, e seu tom era seco, frio. As palavras de Milan golpeavam como facas. Alicia sentiu um calafrio percorrer seu corpo. Poderia ser verdade o que Milan estava dizendo? Lisandro havia chegado ao ponto de considerar sacrificar seu próprio filho em nome do sucesso empresarial? A ideia revirava seu estômago. Séfora, que até aquele momento estava imersa na dor, levantou-se de seu assento. Caminhou até Milan e segurou sua mão com delicadeza, mas não pôde evitar que suas próprias lágrimas caíssem sobre os lençóis brancos da cama. Milan, por favor, não pense isso. Eu não queria, e suas palavras se afogaram em um soluço. Estava quebrada. A culpa consumia desde o mais profundo de seu ser.
Sabia que havia permitido que as ambições de seu marido se impusessem sobre o bem-estar de seu filho, e isso era algo que não podia perdoar a si mesma. Mas Mila não a olhava. Seus olhos continuavam fixos em Lisandro, como se somente lhe pudesse dar as respostas que precisava. É verdade o que mamãe diz? Perguntou Mila, com um tom gelado que não correspondia a uma criança de sua idade. Você sabia que o medicamento estava me fazendo mais mal? Ou só se importava com a empresa? Lisandro ficou imóvel. Pela primeira vez, parecia não ter uma resposta. Durante anos, havia conseguido ocultar suas intenções, até mesmo de si mesmo, justificando cada passo que dava como o melhor para Mila. Mas agora, confrontado por seu próprio filho, essa justificativa parecia fraca e vazia. Sua voz falhou. Percebeu que não havia nenhuma maneira de escapar daquela verdade. Sabia, desde o início, que o medicamento não estava pronto. Sabia que existia a possibilidade de Mila não resistir, mas confiava que os resultados o redimiriam, que o sucesso justificaria os meios. Agora tudo isso parecia uma terrível ilusão. Eu não fiz isso só pela empresa, Mila. Fiz isso porque não podia ver você morrer. A voz de Lisandro finalmente se quebrou, revelando uma vulnerabilidade que raramente mostrava. Mas suas palavras não tiveram o efeito que esperava. Mila olhava com os olhos cheios de uma tristeza profunda, uma decepção que parecia grande demais para sua pouca idade. Você me fez mais mal, disse Mila. Você me transformou no seu experimento. A atmosfera na sala era sufocante. Alicia, presa no meio daquele drama familiar, não sabia o que fazer. Sentia o peso da tragédia sobre seus ombros, e no mais profundo de seu ser, sabia que havia mais por descobrir. Algo em tudo isso ainda não encaixava totalmente. Precisava saber mais sobre o medicamento experimental. Quanto Lisandro e Séfora realmente sabiam sobre os riscos? Era possível que houvesse mais vítimas, outras crianças que também tivessem sido usadas como cobaia? Naquela tarde, enquanto voltava para casa, Alicia tomou uma decisão. Não podia ficar de braços cruzados. Se realmente Milan havia sido usado para experimentos ilegais, tinha que descobrir. Sabia que poderia estar colocando em perigo sua carreira e até sua vida, mas não podia ignorar o que sentia. No dia seguinte, decidiu investigar mais a fundo os arquivos do hospital. Utilizou seu acesso como enfermeira para revisar os registros médicos de Milan. Quanto mais lia, mais inquietante se tornava a situação. As doses do medicamento que haviam administrado a Milan eram muito maiores do que qualquer protocolo médico teria permitido. Os testes haviam sido insuficientes, e alguns dos cientistas que haviam trabalhado no desenvolvimento do medicamento haviam apresentado sérias objeções, mas esses avisos nunca chegaram aos relatórios finais. Por quê? Depois, algo chamou sua atenção em menções de outras crianças. Não estava claro quantas, mas Alice encontrou referências a outros casos onde o mesmo medicamento havia sido utilizado em tratamentos experimentais. Crianças com doenças graves, cujos resultados nunca foram revelados. Um nome destacou-se em particular, Lucas Hernandes. Alicia sentiu que algo se movia dentro dela. Esse menino havia sido tratado com o mesmo medicamento antes de Milan. Mas, ao contrário de Milan, Lucas não havia sobrevivido. O relatório sobre sua morte havia sido misteriosamente vago, e parecia que a família havia sido compensada para guardar silêncio. Alicia sabia que havia algo profundamente corrupto em tudo isso. Não se tratava apenas de Milan. Tratava-se de uma rede maior, de uma empresa disposta a sacrificar a vida de crianças para salvar sua reputação e manter seu poder. De volta ao hospital, Alice encontrou Séfora sentada ao lado da cama de Milan, olhando para ele com olhos vazios. A culpa estava devorando a mãe por dentro, e embora ela tivesse amado seu filho mais do que qualquer outra pessoa, sua passividade a havia transformado em cúmplice do que aconteceu. Séfora, precisamos conversar, disse Alicia, sua voz tensa, quase um sussurro, mas suficientemente firme para chamar a atenção da mulher. Séfora levantou o olhar, com os olhos cheios de lágrimas. Eu não queria lhe fazer mal.
Murmurou, como se isso pudesse mudar algo. Séfora, isso não é apenas sobre Milan. Há outras crianças, e outras como ele. Você precisa me dizer a verdade, insistiu Alicia. O rosto de Séfora se tensionou, como se a gravidade do que Alicia estava dizendo a atingisse de frente. Seu silêncio a denunciava. Ela sabia mais do que havia admitido. Eu não posso falar sobre isso, lhe disse finalmente, desviando o olhar. Se você não falar, alguém mais o fará. Isso não é apenas sobre o que Lisandro fez. Você sabia que havia outros, não é? Sabia que Milan não foi o único. As lágrimas começaram a cair novamente pelo rosto de Séfora, mas ela não disse nada. Alicia compreendeu que havia alcançado o limite do que Séfora estava disposta a compartilhar, pelo menos por agora. Mas seu silêncio já dizia tudo. A situação havia passado de uma tragédia pessoal para um escândalo de proporções muito maiores. Alicia sabia que estava em uma encruzilhada. Poderia deixar as coisas como estavam e proteger seu trabalho e sua vida, ou poderia expor o que parecia ser uma conspiração perigosa. Antes de sair do quarto, Alicia lançou um último olhar para Séfora. Milan tem o direito de saber a verdade. E se você não contar, eu contarei. O silêncio da mãe foi sua única resposta. Enquanto Alicia saía do hospital naquela noite, não conseguia deixar de pensar em Lucas Hernandes e nos outros nomes que certamente estariam nos registros, enterrados sob camadas de mentiras. Ela tinha claro que o que estava por vir não só destruiria a vida dos pais de Milan, mas possivelmente desmantelaria toda a farmacêutica. O ar no hospital estava se tornando cada vez mais denso. O que inicialmente parecia uma tragédia médica familiar agora revelava uma rede de enganos e traições que ameaçava derrubar tudo ao seu redor. Alicia sabia que a verdade sobre o medicamento, as outras crianças e as ações de Lisandro estava começando a emergir como uma besta perigosa. O peso de suas descobertas não só oprimia, mas também a todos os que estavam envolvidos na vida de Milan. Em sua desespero, Séfora havia começado a se quebrar. Sabia mais do que admitia, mas o medo das consequências de confessar a paralisava. Lisandro, por outro lado, parecia cada vez mais preso em sua própria teia de mentiras. O controle que sempre manteve sobre a situação estava desmoronando. Os segredos que havia mantido ocultos começavam a vir à tona, e ele sabia que não poderia deter o que estava por vir. Milan, a criança que havia acordado do coma com um conhecimento inquietante do que lhe fizeram, havia se tornado o centro dessa tempestade. Já não era apenas uma criança vítima de uma doença e de um tratamento falhado. Agora, era a chave para desvendar algo muito maior. Alicia, com as informações que havia encontrado sobre Lucas Hernandes, soube que estava à beira de descobrir uma verdade devastadora. As outras crianças que haviam sido submetidas ao mesmo medicamento experimental, algumas mortas e outras com danos irreparáveis, haviam se tornado vítimas silenciosas de uma farmacêutica disposta a tudo para salvar seu prestígio. Como poderia ficar calada? Como poderia não fazer nada quando sabia que vidas estavam em jogo? Mas sabia que revelar essa verdade teria um custo. Naquela manhã, Alicia decidiu confrontar Lisandro diretamente. Ele a encontrou na sala de espera do hospital, olhando para o telefone com os olhos cansados e cheios de sombras. Quando ela entrou, ele levantou os olhos brevemente, mas não mostrou nenhuma emoção em seu rosto. Já não tinha a frieza que o caracterizava. Estava exausto, um homem à beira do abismo. Preciso falar com você, disse Alicia, sem rodeios. Sabia que não podia se dar ao luxo de ser sutil naquele momento. Havia muito em jogo. Lisandro guardou seu telefone em silêncio e assentiu com a cabeça, indicando que estava disposto a ouvir. Levantou-se lentamente e a seguiu até uma sala vazia do hospital. Quando a porta se fechou atrás deles, o silêncio era esmagador. Sei o que você fez, começou Alicia. Sei o que você fez com Milan, e não apenas com ele. Sei sobre Lucas Hernandes. Sei que há outras crianças. Lisandro ficou imóvel por alguns segundos. Ele havia esperado que esse momento chegasse, mas ouvir Alicia mencionar Lucas Hernandes o abalou.
Sabia que o que havia feito não poderia ser ocultado para sempre, mas ainda assim tentou manter o controle. Agora, esse controle estava desmoronando. "O que você quer de mim?" perguntou Lisandro, sua voz vazia, derrotada. Alicia deu um passo em direção a ele, seu olhar fixo no dele, desafiando a indiferença que ele tentava mostrar. "Quero que diga a verdade. Não apenas para Milan, mas para todos que foram vítimas deste experimento. Quero que revele o que fez. Caso contrário, eu o farei", e respondeu Alicia com firmeza. Sentia o peso de suas palavras, sabendo que o que estava pedindo podia destruir tudo. Lisandro olhou para ela em silêncio, sua mente processando o que acabará de ouvir. Sabia que Alicia tinha razão. As provas estavam ali. Os nomes das crianças, os registros médicos, os avisos ignorados. Tudo poderia vir à tona, e não havia como deter isso. Mas também sabia que, se tudo fosse revelado, perderia não apenas sua empresa, mas sua liberdade. O escândalo destruiria sua família por completo. "Você acha que isso é apenas sobre mim?" perguntou Lisandro finalmente, com uma amargura na voz que surpreendeu Alicia. "Isso é muito maior do que você pensa. Não sou o único envolvido nisso. Se você falar, outras pessoas cairão. Pessoas poderosas, pessoas que não te deixarão em paz." Alicia olhou, percebendo que havia algo mais profundo por trás das palavras de Lisandro. Não se tratava apenas de uma decisão egoísta de um pai desesperado. Havia mais atores nessa história, atores que se beneficiaram desse experimento, atores que tinham o poder de silenciar qualquer um que tentasse expor a verdade. "Você está dizendo que estão te ameaçando?" perguntou Alicia, seu tom mais suave, mas seu coração acelerando diante da possibilidade de que isso fosse mais perigoso do que imaginava. Lisandro riu amargamente. "É isso que chegamos, não é? Não é uma ameaça direta, mas você sabe como esse mundo funciona. As farmacêuticas e os investidores, os diretores. Todos estão envolvidos. Ninguém está seguro quando você começa a remover a lama." O silêncio que se seguiu às palavras foi tão pesado que Alicia sentiu que mal podia respirar. Sabia que estava envolvida em algo muito maior e mais perigoso do que havia pensado originalmente. Até onde estava disposta a ir pela verdade? "Não me importo quão grande isso seja", respondeu finalmente Alicia, com um tom de voz controlado. "Você não pode continuar fugindo do que fez. E eu não vou permitir que Milan continue vivendo nessa mentira." Lisandro baixou a cabeça. Pela primeira vez, parecia completamente derrotado. "Milan não merece saber o que fiz. Não merece saber que seu pai o traiu da pior maneira", e disse Lisandro, sua voz quebrada. "Mas você está certa. Não posso continuar com isso." Alice o observou, sentindo uma mistura de compaixão e repulsa. Sabia que Lisandro estava quebrado, mas também sabia que ele era o responsável por todo esse caos. "Então diga. Diga a verdade antes que seja tarde demais", respondeu Alicia. Lisandro assentiu lentamente, sabendo que havia chegado o momento que tanto temia. Saíram juntos da sala e dirigiram-se à sala de Milan. Ao chegarem, encontraram Séfora sentada ao lado da cama de seu filho, acariciando sua mão. Milan, que havia permanecido em silêncio durante grande parte do dia, levantou o olhar quando seu pai entrou. "Papai", disse Milan, com uma voz que não mostrava nem raiva nem tristeza, apenas uma calma desconcertante. Lisandro aproximou-se de seu filho e sentou-se na frente dele, seu rosto exausto, sem a máscara de poder que costumava usar. Pela primeira vez, parecia simplesmente um homem quebrado. "Milan, há algo que eu preciso te dizer, e algo que te devo dizer", começou Lisandro, sua voz tremendo levemente. Séfora olhou para seu marido com os olhos cheios de lágrimas. Sabia o que ele ia dizer, e o medo de que Milan pudesse odiá-los para sempre a consumia. "Nós te fizemos mal", e continuou Lisandro. "Tentamos te curar, mas não foi apenas por você. Foi pela empresa, foi por mim. Sabia que o medicamento não estava pronto, mas, e me arrisquei mesmo assim,
Porque acreditava que se funcionasse, poderíamos salvar tudo. Coloquei você em perigo. Sabia que você estava piorando e não fiz nada. E por isso, quase te perdemos. Milan o olhou em silêncio. Seus olhos, tão inocentes e cheios de vida antes do coma, agora pareciam sábios demais para sua curta idade. Ele não falou imediatamente. O silêncio na sala tornou-se eterno enquanto todos aguardavam sua reação. Finalmente, Milan respirou profundamente e disse: Eu sei, papai. Eu ouvi tudo. Mas você não me fez mal apenas a mim. Você também fez mal a outras crianças, não é? Lisandro sentiu como se o chão sob seus pés estivesse se abrindo. Seu filho sabia mais do que podia suportar. Não apenas sobre seu próprio sofrimento, mas sobre as outras crianças. Sua traição se multiplicava. Alicia deu um passo à frente e olhou para Milan. Vamos fazer com que tudo isso venha à tona, Milan. Ninguém mais deve sofrer por isso. A criança assentiu, e naquele momento, todos na sala compreenderam que não havia volta atrás. A verdade estava vindo à tona, e com ela, as vidas de todos os envolvidos mudariam para sempre. Mas o que nenhum deles sabia era que as pessoas por trás da farmacêutica já estavam movendo suas peças. O ar na casa de Lisandro e Séfora estava carregado de um silêncio insuportável. Desde a conversa no hospital, a realidade havia se tornado muito mais complexa e perigosa. O peso das decisões tomadas anos atrás, as mentiras e os segredos obscuros que mantiveram em silêncio, finalmente estavam vindo à tona. Alicia havia cumprido sua promessa e expôs a verdade. Mas com isso, a ameaça que Lisandro havia advertido também se concretizou. As chamadas começaram logo depois. Anônimas, frias, mas cheias de avisos. As pessoas por trás da farmacêutica, aquelas que estavam envolvidas nos experimentos, não estavam dispostas a permitir que o escândalo viesse à tona tão facilmente. O que estava em jogo não era apenas o futuro da empresa, mas o de muitos investidores e figuras poderosas. O silêncio de Lisandro, de Milan e de Alicia era essencial para manter o status quo. A Alicia sabia disso. Sabia que estava em perigo desde o momento em que começou a investigar o caso. Mas o que não havia antecipado era até onde estavam dispostos a ir para proteger seus interesses. Naquela manhã, enquanto tomava seu café na cozinha, Alicia recebeu uma ligação. A voz do outro lado era suave, quase amigável, mas o que foi dito foi um golpe direto. Sabemos o que você está fazendo. E sabemos onde estão sua família e seus amigos. Se você continuar, vai se arrepender. Alicia desligou, sentindo a adrenalina percorrer seu corpo. Sabia que isso poderia acontecer, mas sentir tão perto, tão real, a estremeceu. Mesmo assim, não podia parar. Milan, as outras crianças, todos eles mereciam que a verdade fosse revelada, e ela não podia permitir que o medo a paralisasse. De volta à casa de Milan, as tensões entre Lisandro e Séfora estavam à beira da explosão. Desde que retornaram do hospital, Séfora mal falava. Passava a maior parte do tempo ao lado de Milan, tentando reconectar-se com um filho a quem havia traído. O peso da culpa estava destruindo. Não havia uma saída fácil, e ela sabia disso. Milan, que havia ouvido e entendido mais do que qualquer criança deveria, mal a olhava. Naquela tarde, Séfora entrou no quarto de Milan, que estava sentado junto à janela, olhando para o jardim sem expressão no rosto. Era como se seu despertar do como tivesse envelhecido anos em questão de dias. Sua inocência havia desaparecido. Séfora sentou-se ao seu lado, mas não sabia como começar. Não havia palavras que pudessem reparar o dano que lhe fizeram. Milan, começou, sua voz tremendo. Quero que você saiba que lamento tudo. Não sei se poderá me perdoar, mas quero que saiba. Milan não respondeu de imediato. Seus olhos continuavam fixos no jardim, como se a presença de sua mãe não o afetasse. Não se trata de te perdoar, mãe, respondeu finalmente Milan, sua voz fria, distante. Trata-se de que o que fizeram não foi um erro. Fizeram sabendo que poderia me acontecer.
E não me disseram a verdade. Séfora sentiu o peso dessas palavras. Era a verdade nua e brutal. Não havia como suavizá-la. Tentou se aproximar dele, mas Milan se levantou antes que pudesse tocá-lo. Já não confio em vocês, disse Milan antes de sair do quarto. Séfora desabou na cama, incapaz de conter as lágrimas. Seu relacionamento com o filho estava quebrado, e ela não sabia se algum dia poderia ser reparado. Naquela noite, Lisandro chegou em casa mais tarde do que o habitual. Tinha passado o dia se reunindo com seus advogados, tentando preparar sua defesa. Sabia que a revelação de Alicia era apenas o começo. O que estava por vir era uma tempestade legal que poderia destruí-lo tudo. Mas o que não sabia era quão rápido essa tempestade se desdobraria. Quando entrou na casa, Séfora estava esperando na sala, sentada na escuridão. Ele acendeu a luz e a olhou, sem saber o que dizer. Havia uma distância insalvável entre eles desde que a verdade veio à tona. Tudo acabou, não é? Disse Séfora com uma voz quase inaudível. Lisandro sentou-se na frente dela, seus ombros caídos pelo peso da situação. Não havia como adoçar a verdade. Ele sabia disso. Vão vir por nós. Os investidores, a imprensa. Não há jeito de sair disso sem que tudo exploda, disse, olhando para o chão, incapaz de enfrentar o olhar de sua esposa. Séfora olhou em silêncio, e por um momento, parecia como se as lágrimas voltassem a se formar em seus olhos. Mas havia passado tanto tempo chorando que já não restavam lágrimas para derramar. Não estou aqui por isso, disse Séfora, sua voz mais firme do que Lisandro esperava. Estou aqui porque quero te dizer que não posso continuar com você. Lisandro levantou a cabeça, surpreso pela dureza nas palavras de sua esposa. Não podemos salvar isso, Lisandro. Fizemos dano demais. Traímos um ao outro. Traímos nosso filho. Isso não tem conserto. Lisandro tentou protestar, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Sabia que Séfora tinha razão. O que havia entre eles não apenas se havia quebrado, mas estava podre. O silêncio que se seguiu foi ainda mais pesado do que qualquer grito ou repreensão. O que você vai fazer? Perguntou finalmente Lisandro, em um tom quase derrotado. Séfora olhou diretamente, seus olhos cheios de uma determinação que não mostrava há anos. Vou lutar pelo meu filho. Se isso significa que tenho que me afastar de você e de tudo que construímos, farei isso. Não me importa mais o que aconteça com a empresa, com o dinheiro, com tudo isso. Só me importo com ele. Naquela noite, enquanto Séfora preparava suas coisas para ir embora, Lisandro percebeu que havia perdido tudo. Sua família, sua empresa, sua reputação. Tudo que havia justificado como necessário para proteger sua família desmoronou, e agora não restava nada. Apenas um homem destruído por sua própria ambição. No dia seguinte, as notícias sobre a farmacêutica e o escândalo dos experimentos ilegais estouraram em todos os meios. Os investidores retiraram seu apoio, e as ações começaram a chegar uma após a outra. A imagem da empresa estava destroçada. Lisandro, enfrentando não apenas a queda de seu império, mas também a perspectiva de prisão, sabia que não podia lutar mais. Alicia, de longe, observava tudo se desmoronar. Sabia que havia feito a coisa certa, mas o custo emocional de tudo isso a deixou exausta. Não era fácil ver uma família se desintegrar, uma criança que já sofreu tanto perder ainda mais. Mas também sabia que a verdade era a única coisa que poderia trazer algum tipo de justiça para as vítimas, incluindo aquelas cujas vidas já não podiam ser salvas. Nos dias que se seguiram, Milan foi transferido para viver com sua mãe. Ambos começaram um longo processo de cura, embora Séfora soubesse que nada voltaria a ser como antes. Seu relacionamento com Milan nunca seria o mesmo, mas pelo menos agora podiam começar de novo, sem mentiras, sem segredos. Enquanto Lisandro enfrentava as consequências de seus atos, preso na cadeia por seus próprios erros, Séfora e Milan aprenderam a reconstruir suas vidas longe da sombra da ambição desmedida.
Sabiam que seria um caminho longo e doloroso, mas também sabiam que a verdade, por devastadora que fosse, sempre seria melhor do que as mentiras que os haviam aprisionado por tantos anos. A mensagem final que permanecia era clara: o custo das decisões nem sempre é evidente no momento, mas quando as consequências finalmente chegam, podem destruir tudo. E nesse caos, a única esperança de redenção é a verdade, por dolorosa que seja. O que você achou dessa história? Conte-nos nos comentários o que você faria em uma situação semelhante. Convidamos você a dar um like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com seus amigos ou familiares como forma de apoio. Isso nos motiva a continuar postando relatos emocionantes praticamente todos os dias. Não perca a próxima narrativa surpreendente que está prestes a aparecer na sua tela. Valorizamos enormemente ter você aqui conosco. Você pode clicar nos links que estão aparecendo na sua tela neste momento. Temos uma seleção exclusiva de histórias cativantes e entretenimento garantido especialmente para você. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.